Salve Maria Imaculada. Neste vídeo, gostaria de conversar com você a respeito da diferença que existe entre servidor do altar, o coroinha, por exemplo, e o acólito instituído. A diferença que existe na lei oficial da igreja, na legislação litúrgica atual. Se a sua paróquia segue à risca a lei litúrgica, e isso é bom, talvez seja para você inimaginável que existem paróquias onde coroinhas preparam o ofertório, colocando os vasos sagrados, preparando os vasos sagrados, fazem a purificação dos vasos sagrados após a comunhão, quando não há um diácono. Às vezes, já ouvi casos disso, em que coroinhas até mesmo recebem ali do pároco naquele momento a função de dar a comunhão, distribuir a comunhão aos fiéis como um ministro extraordinário. Impressão minha, me parece e esta confusão acontece por uma má compreensão do termo acólito que aparece na legislação litúrgica, sobretudo a instrução geral do Missal Romano. Então, para sanar as dúvidas que me chegam a respeito disso, vamos conversar nesse vídeo sobre essa distinção que existe entre coroinha, servidor do altar, não instituído, e o acólito instituído legalmente com o rito oficial da igreja. Veremos a diferença que existe em relação à própria admissão e instituição do ministério, a diferença que existe nos termos técnicos que aparecem nos livros litúrgicos e a diferença que existe nas funções litúrgicas que podem ser atribuídas a um e ao outro. Importante dizer, e um aviso, né? Que agora é importante fazer esses avisos porque o pessoal na internet leva as coisas para o emocional com muita facilidade. O intuito deste vídeo não é atacar as paróquias que têm esses coroinhas que fazem essas funções. A função aqui deste vídeo, o objetivo primário, principal, eu diria que exclusivo, é informar, esclarecer, sanar as dúvidas a respeito deste ponto conforme a legislação litúrgica, para que as nossas paróquias, com boa vontade, possam se alinhar àquilo que a igreja determinou na lei oficial, está bem? Então, vou tratar as distinções que eu disse que vou tratar aqui neste vídeo, e depois, no final, também vou falar sobre como ficam as paróquias. Se pode ou não chamar de acólito aquele grupo de coroinhas mais velhos que recebem uma veste preta e coisas do tipo, quais funções podem exercer ou não, como é que fica esta situação, está bem? Primeiro, vamos tratar das distinções em relação à lei. Comecemos pela questão da admissão, da instituição do ministério. O que é dito, então, no motu próprio Ministério Quaedam, número 11, no artigo 11. Os ministérios são conferidos pelo ordinário, o bispo, no caso das dioceses, por exemplo, e nos institutos clericais de perfeição, o superior maior, por exemplo, as congregações, as ordens religiosas. Ministérios são conferidos através do rito litúrgico, da instituição de leitores e da instituição de acólitos, aprovados pela Sé Apostólica. Então, aqui, a primeira coisa que você precisa entender, não está na lei, mas eu vou falar aqui para poder contextualizar a situação. Antes do Concílio Vaticano II, esses ministérios de acólito, de leitor, eram chamados de ordens menores. Haviam outras. E elas eram entendidas como degraus em direção ao presbiterato. Ou seja, os únicos que recebiam esses ministérios, no caso as ordens menores, eram pessoas que estavam em processo vocacional para o sacerdócio ministerial, os seminaristas. Após o Vaticano II, São Paulo VI publicou esse motu próprio, Ministério Quaedam, no qual ele suprimiu as ordens menores. E, em relação ao leitorato ou acolitato, não houve uma supressão, mas uma transformação, uma nova fixação. Deixaram de ser ordens menores e passaram a ser ministérios laicais, ministérios ditos instituídos. E agora podem ser conferidos não somente para seminaristas, mas também para leigos que cumpram os critérios estabelecidos pela Santa Sé e pelas conferências episcopais. Então, este é o primeiro ponto. Antes estavam vinculados ao sacramento da ordem, como degraus em direção a ele, agora estão vinculados ao sacramento do batismo, como se fossem exercícios legítimos do sacerdócio comum dos fiéis. Ele lhes permite
assumir funções litúrgicas e auxiliar os ministros ordenados no culto oficial da igreja. Então, esta é a situação que se encontra atualmente, estes ministérios, no rito romano de São Paulo VI. Aqueles que seguem o rito tridentino, é o caso, por exemplo, da administração apostólica, São João Maria Vianney, que está em comunhão com a gente, eles ainda seguem o antigo regime das ordens menores. E bom, para que se possa ter um ministério instituído, então, este documento nos trouxe dois critérios. Ele disse que o ministério é conferido pelo ordinário, no caso das paróquias aí da diocese, o bispo. Ele é conferido através do rito litúrgico oficial aprovado pela Santa Sé. Existe uma descrição desse rito no cerimonial dos bispos, mas as orações propriamente ditas que se utilizam para este rito se encontram no Pontifical Romano. Qual é a primeira coisa, então, que depreendemos disso, que podemos apreender disto? Só é acólito instituído quem recebeu do bispo o ministério, numa celebração feita pelo bispo e com o rito litúrgico oficial do pontifical romano. Muitas paróquias têm o costume de que quando o coroinha atinge uma certa idade, já fica mais velho, já é um jovem, né, na faixa de idade, dá-se a ele o nome de acólito. Então é feita uma cerimônia de admissão ao novo ministério. Muitas vezes se dá uma veste preta, uma túnica preta, algo assim, e uma sobrepeliz, para ficar distinto dos demais coroinhas que usam tradicionalmente a túnica vermelha. Então estes novos jovens, este serviço destes jovens é chamado de acolitato nessas paróquias. Só que conforme a lei, se este rito da paróquia foi feito pelo pároco, mesmo que ele use o rito do pontifical romano, aqueles jovens não são acólitos instituídos de fato. No final do vídeo eu vou falar que é possível chamá-los de acólitos, tá? Calma. Mas no que diz respeito à lei, eles não são acólitos instituídos, o que significa que as funções próprias dos acólitos instituídos previstas em lei não podem ser atribuídas a estes jovens, porque um dos critérios não foi cumprido. Por que que existe isso? Para que você possa dar um ministério, é preciso ter jurisdição. Uma pessoa que recebe um ministério é uma pessoa que recebe um mandato para exercer determinada função num determinado território. Na diocese, quem tem jurisdição para conferir ministérios, ou seja, para dar mandatos, para erigir paróquias, para agir nessa situação de âmbito jurídico, quem tem este poder de governo é o bispo. Os padres não têm isto. Então, o padre pode, no governo da paróquia, admitir coroinhas, mas este serviço não é a mesma coisa que o bispo, com seu poder de governo, instituir um ministério de acólito. Essa é a primeira distinção. Fique comigo, ainda existem outras. Aqui fizemos uma distinção em relação ao rito de instituição. Para um acólito instituído, existe o rito oficial que é feito pelo bispo. Para um coroinha, não existe rito oficial, porque não é um ministério instituído, e ele é feito pelo pároco. O bispo também, no caso, quando ele não segue o rito do pontifical romano. É possível que o bispo faça um coroinha também, né? Admita um coroinha ao serviço paroquial. Então, essa é a primeira distinção. Vamos entender agora a diferença técnica que existe na lei. O termo que se utiliza para designar um acólito e um coroinha, um servidor do altar. Instrução Geral do Missal Romano, no número 98. O acólito é instituído para o serviço do altar e para auxiliar o sacerdote e o diácono. Compete-lhe, principalmente, preparar o altar e os vasos sagrados e, se necessário, distribuir aos fiéis a Eucaristia, da qual é ministro extraordinário. Então veja, a própria Instrução Geral do Missal Romano já define o acólito. Toda vez que ela fala o acólito faz isso, o acólito faz aquilo, ela está falando deste acólito que foi nomeado, designado, definido no número 98. Então, aqui é importante dizer, sempre que a instrução geral do missal fala de um acólito, ela está se referindo ao acólito instituído.
Então, lá no número que fala que o acólito pode, por exemplo, purificar os vasos sagrados, quando ela fala isso, ela está falando do acólito instituído. Não é do coroinha e não é do acólito não instituído que é feito pelo pároco. Este da túnica preta que eu mencionei anteriormente aqui no vídeo. E quando a instrução quer se referir a estes que não são instituídos, qual é o termo que ela usa? Vamos ver agora. Não havendo acólito instituído, podem ser delegados ministros leigos para o serviço do altar e a ajuda ao sacerdote e ao diácono, que levem a cruz, as velas, o turíbulo, o pão, o vinho e a água. Podem ainda ser ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão. Ou seja, sempre que a instrução quer falar sobre um ministro que não é acólito instituído, mas que exerce algumas das funções deste acólito, ela não usa o termo acólito, ela usa o termo ministro leigo ou outros ministros. Eu estou aqui com a instrução geral do Missal Romano na minha mão. Nós vamos ler um dos trechos em que essa distinção aparece. Então, por exemplo, número 120, que diz respeito aos ritos iniciais. Ela diz: reunido o povo, o sacerdote e os ministros, revestidos das vestes sagradas, encaminham-se ao altar na seguinte ordem: o turiferário com o turíbulo aceso, quando se usa incenso, os ministros que portam as velas acesas, e entre eles o acólito ou outro ministro com a cruz, os acólitos e os outros ministros, o leitor, o sacerdote que vai celebrar a missa. Preste atenção. O item B do número 120. Os ministros que portam as velas acesas e entre eles o acólito ou outro ministro com a cruz. Veja que faz distinção entre ministro e acólito. Se não houver acólito, um ministro leva a cruz. Quando a instrução fala de ministro, ela está se referindo a estes servidores do altar, que não são acólitos instituídos. Seja o coroinha com a sua veste vermelha, seja este acólito paroquial com a sua veste preta. Eu sei que, isso aqui é um comentário, né? A cruz, por exemplo, normalmente não é vista em muita conta pelos coroinhas, né? Coroinhas preferem funções como ser oferário, né? Carregar as velas, turíbulo, missal. Mas veja como a cruz é importante. Se houver um acólito instituído e os demais servidores não forem acólitos instituídos, a cruz é carregada pelo acólito instituído. Tamanha a importância deste objeto, que é sinal da nossa salvação. Isso é um breve comentário. Mas então, o ponto é este. Quando se fala em acólito, é o instituído. Quando se fala em outros ministros, são os demais servidores. E aqui um adendo. Quando se fala que podem ainda ser ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão, lá na instrução geral tem uma nota de rodapé que faz menção a um outro documento, que é a Immensa Caritatis, que instituiu a existência dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que nós chamamos de messe. Então não é que qualquer coroinha é um messe, mas é que podem haver pessoas designadas especificamente para este serviço, no caso os messes das nossas paróquias. Então, quando você pegar o missal para ler, quando é dito acólito, repito mais uma vez, é o acólito instituído. Quando é ministro leigo, aí sim está se falando sobre coroinha, o acólito não instituído que usa veste preta, pessoas que não receberam da mão do bispo o ministério oficial, um rito oficial do pontifical romano. Então essa é a diferença na terminologia técnica na lei atual. Vamos ver agora a diferença entre funções. Quais funções o acólito instituído pode exercer e quais funções os acólitos não instituídos podem exercer. Então, a partir do número 115 da Instrução Geral do Missal, você tem as formas de missa, o modo de celebrar a missa. Missa com diácono, missa sem diácono, missa concelebrada. Sempre que houver uma função do acólito instituído que pode ser confiada ao coroinha, aparecerá coisas como, por exemplo, o número 139. O acólito, ou outro ministro leigo, coloca sobre o altar o corporal, o sanguinho, o cálice, a pala e o missal.
Então, a própria IGMR se preocupa em dizer quais funções o acólito não instituído, o coroinha, o servidor do altar, pode exercer. Quando é uma função própria do acólito instituído que não pode ser delegada, aparece a expressão normalmente o acólito legalmente instituído. É o caso, por exemplo, de administrar a comunhão como um mestre, ou o caso de purificar os vasos sagrados na credência, quando não há um diácono na Santa Missa. Para facilitar a nossa vida, ao invés de procurar aqui as páginas e lê-las, eu simplesmente fiz esta tabela que você pode observar. Então, primeira função: servir levando a cruz, as velas, o turíbulo, a naveta e os objetos da credência. O acólito pode fazer, é função dele. Quando há um acólito, é preferível que ele faça as funções de maior importância, de maior responsabilidade, como, por exemplo, levar a cruz e ministrar o missal, ministrar o livro para o sacerdote, mas são funções que o coroinha também pode fazer. Segunda função: preparar os vasos sagrados, inclusive deitando vinho e água no cálice. Muitas paróquias têm isso, mas, pelo menos conforme a instrução geral, não pode. Nem o acólito instituído e nem o coroinha. Eles levam os objetos para o altar, mas quem faz o preparo, propriamente dito, é o sacerdote ou o diácono. Terceira função: se necessário, distribuir a comunhão aos fiéis como um messe. O acólito instituído pode, coroinha não pode. Bom, aqui é importante dizer que as mesmas regras que cabem a um mestre cabem a um acólito. Então, o acólito instituído, embora seja um mestre, ele só vai administrar a comunhão aos fiéis quando houver uma real necessidade. As mesmíssimas regras que se aplicam a quem recebeu tão somente o ministério de mestre. E quarta função: na ausência do diácono, purificar os vasos sagrados na credência. O acólito instituído pode, o coroinha não pode. Essas são as principais funções, pelo menos as que eu pude lembrar de colocar aqui. Se houver alguma a mais que eu esqueci, você pode colocar aí nos comentários para que a gente possa conversar. Importante, claro, dizer que eu coloquei nessa tabela a palavra coroinha, mas ali está implícito o acólito não instituído que usa veste preta na paróquia e que não recebeu, de fato, o ministério das mãos do bispo com o rito oficial. E é sobre isso que eu quero tratar agora. A dificuldade terminológica, porque se você não sabe dar nomes corretos aos objetos, às funções, você cria esta dificuldade de comunicação. É possível chamar estes jovens da veste preta de acólitos? Em sentido extenso, lato, é possível, desde que não se confunda as coisas. Se não atendem aos critérios que eu falei conforme a lei no início do vídeo, eles são, tá, acólitos, mas são acólitos não instituídos. Ocorre que muitas paróquias cristalizaram a mentalidade de que coroinha é uma criança. Então, quando o jovem atinge ali os 15, 16 anos, fica estranho chamar ele de coroinha. Daí criaram esta nomenclatura de acólito. E esta mentalidade tem um certo fundo de verdade, porque, pelo menos nos relatos que se ouve comumente, os coroinhas eram crianças que cantavam no coro, né? Daí a palavra coroinha. Então, tudo bem, né? De fato, coroinha, pelo menos em relação à origem da palavra, é uma criança. Só que o grande problema é que na legislação oficial não existe esse termo. Você não vai encontrar em nenhuma página do missal o termo coroinha e nem o termo acólito não instituído. Os termos oficiais são acólito, para designar o acólito instituído legalmente, outros ministros leigos, para designar aqueles que não são instituídos. Muito embora o acólito instituído também seja um leigo, mas veja a dificuldade terminológica, né? Então eu vejo que no Brasil existem pessoas estudiosas de liturgia e também liturgistas que tendem a simplesmente eliminar esses 2 nomes aqui que eu apresentei por segundo, né, o coroinha ou a palavra outro ministro leigo. Ao invés de falar isso, falam simplesmente servidores do altar, para designar estas pessoas que não receberam o ministério instituído. E isso é mais conveniente por quê? Porque quando você faz essa distinção de coroinha como uma criança, acólito como um jovem, você cria na mente das pessoas a ideia de que para servir o altar tem que ter menos de 18 anos de idade.
Quando a pessoa passa dessa idade, então ou ela vira mestre, ou ela sai do ministério e vai servir em outra área da paróquia, uma catequese ou como um músico, e se torna cada vez mais estranho em alguns lugares a presença de adultos servindo o altar. Sendo que não é esta a ideia do Vaticano II, né? Quando a reforma transformou estas ordens menores em ministérios, a ideia era também ter adultos servindo. Adultos também podem receber esses ministérios. E normalmente quem vai receber são adultos, que já tem mais preparo, tempo de caminhada, já tem mais solidez na fé, não tem aquela inconstância vocacional própria de um jovem, já tem mais formação. E, por exemplo, temos também o caso dos diáconos permanentes, que são adultos, que servem ao altar como diáconos, que é um ministério superior ao do acólito instituído. Então, parece-me que o melhor é a gente normalizar, me parece, tá? Impressão minha, normalizar o termo servidores do altar. Porque pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto. Não há, na lei oficial, uma restrição de idade. Pode ser que na sua diocese tenham colocado essa restrição, para haver uma rotatividade nos cargos, nas funções da paróquia. Mas na lei oficial não há essa restrição, e a ideia é justamente a participação dos adultos também nas funções litúrgicas do altar, conforme aquilo que o direito permite, certo? Então, estas seriam aqui o resumão do vídeo, né? Acólito, de fato, na lei, sempre que se fala em acólito, é o acólito instituído pelo ordinário local com o rito oficial. E outros ministros leigos são os servidores do altar, independente da idade, seja coroinha, seja jovem, seja adulto. O que nós temos nas paróquias é este costume de coroinha ser uma criança até certa idade, usando túnica vermelha e sobrepeliz, e a partir desta idade para cima, ser um jovem ali que usa uma túnica preta e recebe o nome de acólito e funções que exigem maior responsabilidade. Só que este costume paroquial não pode ser confundido com a lei litúrgica oficial. Estes acólitos paroquiais que não receberam o ministério não têm direito, não podem, não devem exercer as funções próprias daqueles que receberam de fato o ministério instituído do acolitato. Funções que eu apresentei aqui. Então, preparar os vasos sagrados no ofertório. Nem o acólito instituído pode, quiçá os servidores do altar. Purificar os vasos sagrados após a comunhão. Somente o acólito legalmente instituído, na ausência do diácono, e faz isso na credência, não no altar. E administrar a comunhão como um mestre, ou você é um acólito instituído, ou você é alguém que, embora sirva o altar, também recebeu o ministério do mestre, de mestre, com o rito que tem no Pontifical Romano, rito próprio para isso. Mas se você é apenas um servidor do altar e não recebeu o acolitato, de fato, e nem recebeu o ministério de mestre das mãos do bispo, você não pode distribuir a Eucaristia aos fiéis na missa. Está bem especificado isso? Olha, novamente, repito, a ideia aqui não é atacar as paróquias que a galera leva para o lado pessoal, né? A ideia aqui é esclarecer, informar com base na lei da igreja. Porque eu recebo diversas perguntas e aquilo que está dito pela igreja, eu digo. Aquilo que está fora, que ainda é costume, discussão da ciência litúrgica ou debate teológico, eu digo que está também nesse âmbito. Então é importante, tá? Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com os coroinhas da sua paróquia, inscreva-se no canal, ainda vai ter muita formação, muito react, né? O pessoal estava corrigindo a minha pronúncia no vídeo passado. Este é um canal feito para pessoas que se interessam por liturgia e que desejam formar uma comunidade que vai transformar a liturgia do Brasil. Projeto ambicioso, né? Mas que não é impossível. Precisamos que os católicos se interessem por aquilo que é o coração da igreja, por aquilo que é a fonte e o ápice da vida cristã, a Santíssima Eucaristia e toda a liturgia que está ornando-a, né? Tudo aquilo que está orbitando ao redor dela, a nossa vida sacramental para a nossa salvação. Um abraço e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.